Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje quero te mostrar mais alguns canários vermelho mosaico macho e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Então já dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitá. Pois bem, o canário vermelho mosaico, como todos vocês que acompanham o meu trabalho, é a minha grande paixão. Eu crio outras cores aqui, mas a cor que eu mais me dedico, a cor que eu mais me identifico, são os vermelhos mosaico. Outro dia eu postei um vídeo mostrando os machos aqui que vão permanecer para o plantel, mas sendo bem sincero com você, eu não gostei muito da imagem não. Como eu gravei dentro do criatório, então ficou muito escuro. Então eu decidi fazer com que você, para que você não tenha uma opinião equivocada a respeito dos canários. Por quê? Porque como o criatório é escuro, aí os pássaros ficaram com a tonalidade muito escura. Para você ter uma noção, eu gravei 3 vezes para conseguir postar aquele vídeo, porque eu não estava gostando da maneira que estava ficando. Sempre que uma pessoa vem aqui e quer olhar um pássaro, eu faço questão de pegar os pássaros e levar para um cantinho aqui onde eu tenho luz natural, um local aqui onde eu tenho luz natural, onde a gente consegue ver de fato como que o pássaro é. Então, já vai uma dica aí. Sempre que você for adquirir um pássaro, tente tirar esse pássaro de dentro do criatório, leve ele para fora para você ver como de fato ele é, tudo jóia? Do lado de fora, na luz natural, é muito mais fácil para você identificar as boas e as más características desse pássaro, tá jóia? Em relação ao canário vermelho mosaico, eu quero fazer um desafio com você aqui. Você está vendo vários canários vermelhos mosaico, e você vai escolher, você vai colocar nos comentários qual canário que você acha que é o mais bonito, qual aquele que se enquadra mais no padrão, tá? Já a gente vai ter em vista aqui simplesmente que o canário, você vai observar aqui as características sendo lipocromo, a tonalidade de vermelho, e a brancura, o contraste que esse pássaro tem em relação à área vermelha e à área que é branquinha, e você vai observar também plumagem. Tudo isso você vai observar nesses pássaros, tá joia? E você lá no finalzinho do vídeo, você vai nos comentários, vai votar, vai falar qual pássaro que para você foi o mais bonito, vai falar lá qual o número da gaiola. Em relação aos canários mosaico, a gente tem que ter em vista o seguinte: nas regiões de atuação do lipocromo, a análise da variedade ela deve obedecer ao mesmo critério definido para os exemplares intensos e nevados, ou seja, o teor qualitativo. O que é isso, Carlos Alexandre? É a pureza do lipocromo, a pureza desse vermelho. O teor quantitativo, a quantidade de lipocromo. Por quê? Existem tonalidades distintas de vermelho. Se você colocar um canário do lado do outro, um canário vermelho mosaico do lado do outro, você vai perceber que um canário é mais vermelho do que o outro, que um tem a tonalidade de vermelho mais forte do que o outro. E a uniformidade. O canário vermelho mosaico, ele não pode ter a máscara de uma tonalidade de vermelho e o ombro de outra. Ele tem que ter uniformidade. Então a tonalidade de vermelho tem que ser uniforme nele, tudo jóia? A gente tem que buscar a homogeneidade. Em relação ao desenho, o desenho é um elemento fundamental neste pássaro. Sabe por quê? Porque o canário ele deve apresentar as regiões de atuação lipocrômica conforme o padrão específico para cada sexo. Por que isso? Porque os canários mosaicos eles têm dimorfismo sexual. Os machos competem como machos e as fêmeas competem como fêmeas. Há uma diferenciação nos julgamentos. Para você ter uma noção, para a gente falar um pouquinho das zonas de eleição, o seguinte: quando a gente vai falar dos machos, tá? Já eu estou mostrando para você aqui os canários machos, então vamos falar dos machos. O desenho da cabeça, ele tem que ser como? A máscara, essa máscara que é o que mais chama a atenção no canário vermelho mosaico, ela tem que ser ampla, delimitada e bem definida, com o lipocromo bem intenso, ou seja, com o lipocromo bem forte. Então, quando a gente fala de máscara, a gente tem que buscar uma máscara o maior possível, tá joia? E aí, quando você for trabalhar nos acasalamentos, você tem que pensar em não aumentar apenas o tamanho da máscara, mas também aumentar o tamanho da cabeça, para que essa máscara que vai aumentar no filhote
filhote ela consiga caber na cabeça, né? Senão o pássaro acaba ficando com uma cabecinha muito pequenininha, uma máscara muito grande, isso fica feio, não fica legal. Por quê? Porque ela não fica bem delimitada, tá joia? Então você tem que buscar essa característica. Os ombros, que também faz parte das zonas de eleição, os ombros também é onde fica vermelhinho. Eles precisam ser amplos com lipocromo bem intenso, contrastando com as remígias que devem ser brancas, isso no caso dos canários de asa branca. Se você for fazer aí os vermelhos mosaico de asa vermelha, aí as remígias e as retrizes, elas têm que estar pigmentadas também. No caso do uropígio, ele deve apresentar a cor intensa também, bem delimitado, tá joia? No caso dos asa branca, uma ligeira coloração na base da cauda é aceitável. No caso, se você for fazer aí asa vermelha, e eu tenho vídeos aqui no canal que eu explico essa diferença, tá joia? Que tá no manejo, aí você vai pode colorir a cauda do passarinho ali até a totalidade dela. E o peito? O peito ele deve apresentar uma zona triangular, bem colorida e separada da máscara e dos flancos, e no baixo ventre deve ser muito branco. Então, você tem que ter ali um desenho no peito também, você tem que buscar esse trabalho. Carlos Alexandre, como que eu consigo isso? Através dos acasalamentos. A criação, ela não se resume simplesmente você colocar um macho e uma fêmea na gaiola para eles acasalarem. Você tem que pensar o filhote, você tem que projetar um filhote. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um macho e vai procurar a melhor fêmea que vai se encaixar com as características daquele macho para que você faça um filhote com as características que você deseja, tudo bem? Tem vídeos aqui no canal que eu explico sobre isso. Em relação ao contraste, a gente falou aqui do lipocromo, né, da parte vermelha do canário vermelho mosaico. Carlos Alexandre, e a parte que é branca? A gente tem que buscar no canário vermelho mosaico o contraste, porque o canário vermelho mosaico ele é um canário de contraste. Então, as áreas de eleição dele, as áreas de eleição lipocrômica, elas devem contrastar com as demais regiões do corpo. A gente fala o seguinte: onde é vermelho, onde é branco. E esse contraste, esse branco, ele precisa ser branco giz e sem influência de outras tonalidades. Aí, o que você vai tomar cuidado? Quando você for apresentar os seus pássaros para competição, por exemplo, esses pássaros têm que estar bem limpinhos. Por quê? Porque eles precisam apresentar a qualidade do branco deles também. Tá joia? Não adianta o teu canário ser só vermelho se ele não é branquinho também, se ele não tem um contraste também. Então você precisa trabalhar também a tonalidade do branco, tá joia? Para se aproximar o máximo possível desse branco giz que é solicitado no manual de julgamentos. Então, lembra disso, existem tonalidades distintas de branco também. Então você tem que buscar o mais branco possível, porque quanto mais branco for a plumagem do teu pássaro, do teu vermelho mosaico, mais contrastante vai ser em relação ao vermelho. Então é aquilo que eu acabei de falar. Onde é branco tem que ser muito branco, onde é vermelho tem que ser muito vermelho. Tudo isso eu estou falando em relação ao canário de concurso, ok? O que o manual pede para aquele canário que você vai levar para a competição. Como eu digo em vários outros vídeos aqui, no plantel você precisa ter características distintas, senão você não consegue evoluir. O manual pede um canário de muito contraste. Beleza, você tem que ter esse canário de muito contraste para levar para a competição. Mas para chegar nesse canário de muito contraste, que vai precisar ter um vermelho muito forte, talvez você precisa ter um pássaro mais infiltrado. Tá? Já é um pássaro onde ocorre um pouco de infiltração nele, ou seja, a parte onde é branquinha, ele vai ter um pouco mais de vermelho, tá? Por que isso acontece? Porque você aumenta demais as marcações, aumenta demais o tamanho do ombro, o tamanho da máscara, tudo isso influencia para esse pássaro ficar mais infiltrado. Aí você tem que ter outros pássaros mais branquinhos para poder ir dosando isso aí até você conseguir chegar no pássaro ideal, tudo jóia? Então você viu aí os pássaros, eu mostrei para você aqui os pássaros. O que você vai fazer? Você vai colocar nos comentários aqui qual pássaro que você achou mais bonito em relação ao que foi falado para você
você aqui neste vídeo. Então coloque aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho. Eu estou sempre conversando com vocês. Os últimos dias eu estou andando bem ocupado, mas eu estou sempre, na medida do possível, conversando com vocês aqui também. E já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, @Canário Qualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!